Olá pessoal, eu sou o Eduardo e eu vou trabalhar a disciplina de Química com vocês aqui no auladê.com.br. Bom, nessa primeira aula, essa aula introdutória à Química, nós vamos trabalhar os conceitos mais básicos, alguns que a gente acaba vendo até na oitava série. Alguns alunos dizem até que, professor, mas tu vai trabalhar essa parte mais básica, eu queria ver a parte mais difícil, dar uma aula mais avançada. Bom, é importante frisar que esses conceitos, os primeiros conceitos, né, do estudo da Química, são muito importantes porque ajudam a melhorar o nosso vocabulário e isso vai nos ajudar a interpretar melhor as questões de Enem, de vestibular que estão por vir aí, certo? Então, já que nós vamos estudar Química, vamos lá, vamos conceituar Química. Bom, a Química é uma ciência e toda ciência ela tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da Química não é pequeno, nós sabemos que a Química estuda muita coisa, ela está presente no nosso dia a dia, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Em toda a nossa rotina estamos lidando com Química, né? Você já deve ter ouvido falar, ouvido até o professor de vocês na sala de aula falando a respeito de diversas palavras, falando de átomos, de elementos, de substâncias, de ácidos, de sais, bases, compostos orgânicos, inorgânicos. A Química se encarrega de estudar tudo isso. E acontece que todas essas palavras aí, elas têm uma palavra única que resume todas elas. Qual seria? Matéria. Então, a Química é a ciência que estuda a matéria. Não propriamente apenas a matéria. A Química também se encarrega de estudar a maneira como essa matéria se modifica, se transforma, que pode ser das mais variadas maneiras. Correto? Então, nós temos aqui projetado, né, um conceito bem sucinto, bem curto a respeito da Química e bem bacana assim mesmo, certo? Então, o que vem a ser matéria, né? Matéria ela tem um conceito. Diz, né, o conceito de matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Exemplo, temos aqui alguns, certo? A TV que está aqui, eu, você, o seu monitor, a água, né? Tudo, resumindo, tudo aquilo que se pode tocar, que se pode sentir, correto? Tudo bem. Agora sim, é comum aparecer esse questionamento: professor, o ar é matéria? Vamos parar para pensar. O ar é feito de quê? Não tem vários gases compostos por moléculas, que são compostos por átomos? Então, sim, o ar é matéria, tá pessoal? Não vão cair nesse pega-ratão aí de achar que o ar, apenas pelo fato de tu não poder vê-lo, achar que ele não é matéria. O ar é matéria. Temos aqui, né, duas fotinhos que vão comprovar os dois pré-requisitos para ser matéria, que é ter massa e ocupar lugar no espaço. Aqui o menino ele tem um experimento que você pode fazer em casa, certo? Você poderia pegar um barbante, um palito do tipo de churrasquinho ou de picolé. Em um dos lados o menino tem ali um balão cheio de ar, obviamente, e do outro lado um balão vazio. O lado que tem o balão cheio vai tender, ele vai pesar mais, certo? Porque o ar tem massa. Aqui o outro exemplo, com esse balão cheio, o que eu estou querendo mostrar para você? Por que o balão está com esse formato? Porque tem o ar ali dentro, correto? E o que o ar está fazendo ali? Ocupando aquele espaço, certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o fato do ar ter massa e ele ocupar lugar no espaço. Inclusive, eu trouxe aqui também um dado para você que vai mostrar a densidade do ar. Cada litro de ar tem cerca de 1,2 gramas, né? E aqui esse outro dado de densidade, que na verdade é o mesmo dado, só muda a unidade de medida, né? Dá para ver que ela ficou apenas 1000 vezes maior. Então, ao invés de falar 1,2 gramas, falamos 1,2 quilogramas. Ao invés de falar litro, falamos metro cúbico, lembrando que um metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 1 litro de ar tem mais ou menos 1,2 gramas. Ou seja, se você tiver uma garrafa de um refrigerante de 2 litros, né, sem o refrigerante lá dentro, apenas a garrafa fechada, aquele ar que você está aprisionando ali de 2 litros, você terá em torno de 2,4 gramas de ar ali dentro, correto? Então, mudanças de estado físico, certo? É um dos primeiros conceitos, assim, uma das primeiras aulas de química que se tem é a respeito das mudanças de estado físico. Aqui nós vamos aprender ou relembrar
diversas palavras, né, que às vezes a gente lembra o nome, mas não liga uma coisa com a outra, não lembra do significado. Quando a gente fala de mudança de estado físico, é aquela mudança entre sólido, líquido e gasoso, né? Vai para lá, vai para cá, um monte de palavrinha, ebulição, condensação, sublimação, liquefação. Essas palavrinhas aí, por vezes, causam uma confusão na cabeça do aluno, então vamos relembrar, certo? Primeiro vamos seguir aqui na flecha da esquerda para a direita. Do sólido para o líquido, temos a fusão, certo? A fusão, na verdade, é sempre tu lembrar que a fusão, o termo coloquial para fusão seria derretimento, correto? Outra, lembrando que derretimento, né, ou melhor, a fusão, para que ela aconteça, é necessário aquecer. E às vezes o aluno ele se confunde, aquecer é diferente de queimar, tá? Aquecer é aumentar a temperatura e queimar seria reagir com o oxigênio. Então, tem aí já, né, já estamos falando aí de fenômeno físico, fenômeno químico, então fique atento para não confundir uma coisa com a outra. Aquecer é diferente de queimar. Tudo bem, continuando, nós vamos ver aqui que do líquido para o gasoso temos a vaporização. Eu coloquei apenas essa palavra aqui no slide porque na verdade eu deveria colocar 3 palavras aqui diferentes umas das outras, tá? No próximo slide a gente vai abordar essa parte. Vamos voltar aqui. Do gasoso para o líquido temos duas mudanças diferentes. Seria a condensação e a liquefação, certo? Depois eu vou abordar melhor a diferença entre uma e outra. Aqui a gente está relembrando, certo? Do líquido para o sólido, né? Aqui ainda mais esse exemplo que eu estou pegando a água, seria como em casa fazer gelo. Temos a solidificação. Essa é bem fácil porque, né, está formando sólido, está solidificando. E ainda há também, aqui nas mudanças de estado, a opção, né, digamos assim, uma maneira de ter uma mudança entre sólido e gasoso diretamente sem passar pelo estado líquido. O nome disso é sublimação. A gente vê, os conceitos mais atuais falam que o seguinte, do sólido para o gasoso chamamos sublimação, e do gasoso para o sólido, que seria a volta, seria uma ressublimação. Mas o termo sublimação ele serve numa flecha de duplo sentido aqui, certo? Tudo bem. Agora vamos abordar o seguinte, ó. O que eu estou querendo mostrar com essa flecha? Nesse sentido aqui, ou seja, quando eu estou indo do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, um comportamento é sempre o mesmo. Para acontecer essa mudança de estado, é apenas essas mudanças de estado, nesse sentido aqui, sempre ganhando calor. Ou seja, né, falando de água, se tu tiveres um gelo, para que esse gelo se transforme em água líquida, vai precisar receber calor. Se esse líquido tu quiser que passe para o estado gasoso, precisa receber mais calor. Partindo desse princípio, o que vai acontecer no sentido oposto? O contrário, vai ter que perder calor. Ou seja, se tu tens um gás ou um vapor e tu quer que ele passe para o estado líquido, vai precisar perder calor. Mesma coisa do líquido para o sólido, também precisa perder calor. Em termos assim de dia a dia, fica mais fácil explicar do líquido para o sólido pela seguinte maneira. Quando a gente vai colocar quando a gente vai fazer gelo, o que a gente faz? A gente pega a água da torneira, água a temperatura ambiente, coloca lá na forminha, leva até o congelador. E no congelador, qual é a diferença? A diferença é que lá a temperatura é muito inferior à do ambiente. Com a diferença de temperatura, as moléculas vão perdendo calor. Ao perder calor, elas vão baixando a sua temperatura. Ao baixar sua temperatura, vai diminuindo o nível de agitação das moléculas até uma hora que elas vão parar. Porque no estado líquido as moléculas têm mobilidade, no estado sólido elas não têm. Então dá para entender bem, né, o que eu estou querendo dizer com perder calor aqui. Então a molécula ela tem mobilidade, ela tem agitação. Para chegar ao estado sólido ela vai perdendo essa mobilidade, ela vai perdendo essa agitação porque a sua temperatura vai baixando, né, porque a temperatura é uma grandeza que mede exatamente isso, o nível de agitação das moléculas. Então, para cada substância, que no caso da água, não sei se você se lembra, o ponto de fusão é 0 graus, né? A água, quando está a 0 graus, ela começa a solidificar, né? Isso eu estou resfriando. Então, a 0 graus, as moléculas de água começam a estacionar
a parar e a formar o estado sólido. Só, já que eu fiz esse link aqui, vamos fazer do link do gelo para o líquido, né? O que acontece? Se eu tiver a molécula lá parada, se eu quiser que ela ganhe uma mobilidade, eu preciso que ela aumente sua temperatura. No caso da água, né, digamos assim que eu estou com um cubo de gelo a menos 5 graus Celsius, esse cubo de gelo ele vai aquecendo de menos 5 para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Quando chega a 0 graus, esse cubo de gelo aí, essa água que está no estado sólido, ela vai começar a mudar de estado físico, vai passar para o estado líquido. Isso porque ela aqueceu, porque aumentou a sua temperatura, as moléculas ganharam calor e com isso ganharam mobilidade, passam a ter mobilidade, passam a se agitar e aí vai criar o estado líquido, correto? Bem, agora falando de vaporização, como eu havia falado no slide anterior, vaporização na verdade são 3 tipos de vaporização. Vaporização ele é um termo genérico, certo? Então, falando primeiro de evaporação. Evaporação é aquilo que a gente já viu, né? A gente vê todos os dias, por exemplo, depois de um dia de chuva, o chão não vai ficar molhado para sempre, né? O chão vai secar porque a água vai evaporar. Não podemos dizer, por exemplo, que essa água da chuva está ebulindo. Ebulição seria uma coisa diferente. O que é ebulição? Ebulição é quando a água, no caso, estamos falando de água, ela atinge 100 graus Celsius, né? A ebulição ela tem uma característica bem importante, que para eu poder dizer que aconteceu ebulição, é preciso que é preciso atingir a temperatura de ebulição do líquido. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Claro que cada substância vai ter a sua temperatura de ebulição, a gente explora bastante a água nesses exemplos. Por quê? Porque a água está no nosso dia a dia, a gente percebe essas mudanças de estado físico da água aqui no nosso dia a dia, né, várias vezes. Calefação é uma outra mudança de estado físico também do líquido para o gasoso e se assemelha, digamos assim, na verdade uma ebulição, só que é uma ebulição instantânea. A característica dela é a seguinte, é quando uma pequena porção de um líquido toca uma superfície muito aquecida. A calefação, né, nas minhas aulas eu costumo até colocar entre parênteses TSS, que vai simbolizar aquele barulhinho característico que faz um tss, né? Quando a gente deixa uma gotinha d'água caindo sobre uma superfície quente, ela entra em ebulição instantaneamente. Isso é calefação, que é caracterizada por aquele tss, certo? Tudo bem. Quando a gente viu ali no slide das mudanças de estado do gasoso para o líquido, nós vimos duas palavras. A gente viu condensação e liquefação, certo? São duas maneiras de se transformar, de acontecer essa mudança de estado. A condensação, ela ocorre via queda de temperatura. Aqui eu tenho uma foto de um vidro embaçado, típico que acontece com as paredes do nosso banheiro, o espelho do banheiro, quando a gente está tomando um banho quente num dia de muito frio. O que acontece? As moléculas que estão no estado gasoso, elas têm um certo nível de agitação. Ao encostar numa superfície cuja temperatura é menor, essa queda de temperatura retira o calor dessas moléculas, retira a agitação delas, baixa a temperatura dessas moléculas, então elas retornam para o estado líquido, certo? Então condensação ocorre através de queda de temperatura. Liquefação também tem queda de temperatura, mas o principal responsável pela liquefação é esse aqui, ó, é o aumento de pressão, certo? É o que acontece dentro no interior de um botijão de gás. Aí você já deve ter percebido que um botijão de gás, se você balançar, você vai perceber que tem um líquido lá dentro, né? Mas quando você abre a válvula, sai um gás. Como que pode lá dentro ter um líquido e aqui fora ser gás? Porque quando o botijão está vazando, ninguém diz, está vazando líquido. Não, está vazando gás, né? Não sei se você consegue ver bem aqui, né? Aqui eu estou mostrando as duas fases que eu poderia enxergar caso o botijão de gás fosse transparente. Então, uma fase líquida e uma fase, né, gasosa, uma fase de vapor aqui. Esse líquido aqui, ele só existe porque as moléculas de gás que estão aqui dentro, no caso propano e butano, que são compostos orgânicos, que a gente vai ver mais além, as moléculas de gás que estão aqui dentro, elas estão fortemente pressurizadas. O que acontece é o seguinte,
Você imagine duas moléculas separadas no estado gasoso. Elas têm essa separação devido a uma agitação e um espaço. Agora, se eu reduzir esse espaço dessas moléculas a ponto que elas não consigam de maneira nenhuma se separar, né, então eu estou liquefazendo essas moléculas. As moléculas separadas vão aumentando a pressão até que elas não consigam, não tem opção, elas têm que se tocar. Então é aí que acontece a liquefação. A liquefação ela acontece então por um aumento de pressão, sempre acompanhado de uma queda de temperatura. Correto? Isso aí, gurizada, essa primeira aula vai ficar por aqui, uma aula bem curtinha, bem de introdução. Na próxima aula a gente vai estudar os diagramas de mudança de fase das substâncias, de substâncias puras e misturas. Então aguarde aí a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, adicione aos favoritos, vocês vão estar ajudando o nosso projeto auladê.com.br. Agradeço aí, abração e bons estudos.